Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Sabedoria, o nosso devocional diário. Se você está chegando aqui pelo TikTok, seja muito bem-vindo. Clica aqui em cima para seguir o perfil, para você estar aqui comigo de segunda a sexta no nosso Café com Sabedoria. E se você está assistindo a gravação dessa live aqui pelo canal do YouTube também, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nenhuma das nossas sequências de live. A gente tem live de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, ao vivo pelo TikTok, e depois a gravação sobe lá para o canal do YouTube, para que vocês consigam, caso vocês percam algum dia, ir lá e ficar por dentro da nossa série da semana. E a série dessa semana é Perseverança, gente. O quanto nós somos desafiados a perseverar. Quanto às vezes a gente não vê resultado, a gente tá tentando, tá lutando, mas parece que não acontece. A gente não vê, pelo menos, né? E o tema de hoje, dentro do tema perseverança, é perseverando quando nada muda. Porque perseverar quando você tá vendo mudança, quando você tá vendo as coisas acontecerem, você vai, né? É o que a gente leu ontem, essas provações, elas vão te trazendo essa força, que você permanece, você vê que está acontecendo coisas. Mas às vezes não acontece nada, nem de bom nem de ruim. Porque se é algo de ruim, você pode, como eu ensinei para vocês ontem, ver isso com os olhos espirituais e pensar, opa, peraí, isso aqui está acontecendo é porque Deus está permitindo eu passar por essa provação aqui para eu me fortalecer, para eu ficar mais firme na fé. Agora tem época na vida da gente que parece que tá tudo muito parado, tudo muito calmo. Não acontece nada de bom, nada de extraordinário, também não acontece nada de ruim, e você fica ali e fala, opa, peraí, tem algo estranho aqui, né? E às vezes a gente pode ter essa tendência a esfriar na fé, a parar de buscar. Porque quando a gente está com um problema, a gente intensifica a busca. Geralmente o ser humano é assim, né? Quando está com algum problema, ele intensifica a busca. Agora, quando está tudo bem, a gente tende a esfriar. E hoje o que eu quero falar com vocês é essa perseverança quando nada muda. O quanto é importante, gente, a gente ter relacionamento com Deus diariamente. Primeira parte do seu dia, conversar com Deus, só você e Deus. Sabe, antes do marido, da esposa, dos filhos, você e Deus ali. Você se conectar a Ele. Porque a gente precisa, assim como a gente precisa do alimento diário, a gente precisa dessa conexão, desse fortalecimento espiritual, para a gente entender as coisas com os olhos espirituais e para a gente permanecer. E essa forma de permanecer é uma decisão diária. Eu decido diariamente me conectar a Deus, eu decido diariamente regar aquela semente. Porque é parecido com um agricultor, né? Que ele planta ali uma semente e ele não vê a semente brotar ali no outro dia. Demora um tempo até a semente ali, né? Assentar ali na terra, até ela receber ali os nutrientes, ela germinar. Então, assim é com a nossa vida. A gente está nessa busca constante e eu falo aqui com vocês que buscar a Deus, se relacionar com Deus, conversar com Deus, orar, tem que ser estilo de vida. Não é um negócio que você faz só quando as coisas apertam. Não é um negócio que você faz só quando você não vê saída. Não, é um estilo de vida, porque esse estilo de vida vai te dar maturidade para você perseverar quando você vê que está tudo tranquilo. A nossa vida, ela tem ciclos, ela tem fases, tem época que a gente está... as circunstâncias externas estão melhores, às vezes as circunstâncias externas estão piores, mas se você busca esse contato diário com Deus, é como se você ficasse mais estável. Então, independente se está aqui embaixo, você permanece estável. As coisas externamente estão excelentes, ok. Glória a Deus por isso. Se as coisas externas não estão muito bem, amém. Isso também está servindo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então, você não vira aquela pessoa que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está alegre, amanhã está... azeda. Então, você cria mais essa estabilidade em Deus. E
E hoje o texto que eu quero falar aqui com vocês está lá em Gálatas, que a gente vai ler juntos aqui. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 9. Do versículo... Eu pus 6 ao 10. Ok, 6 ao 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então vamos lá. Vou focar aqui no 8, tá? No versículo 8 e no versículo 9. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí eu te faço aqui uma pergunta. Você tem semeado mais para as coisas da carne ou mais para as coisas do Espírito? Como você conduz o seu dia? Você conduz o seu dia mais olhando as coisas com um olhar espiritual, buscando as coisas do alto ou buscando as coisas daqui? Como que eu faço essa busca, né? Primeiro, se eu sou uma pessoa que busca mais pelas coisas do reino, eu já começo o meu dia consagrando esse dia a Deus. Deus, eu consagro esse dia ao Senhor. Os meus olhos, tudo que eu ver, Deus, vai ser bom. Tudo que eu ouvir vai ser bom. Eu vou vigiar, Deus, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo. Vou vigiar, Deus, o meu comportamento. Me ajuda, Deus, a ser o seu espírito conduzindo as minhas palavras, as minhas ações, as minhas reações, os meus comportamentos. Chama essa ajuda. A gente tem o Espírito Santo em nós, mas a gente precisa ativar ele. Então chama essa ajuda, Deus, conduz o meu comportamento, conduz as minhas palavras. Me torna uma pessoa consciente, não deixa eu ser guiada pelas minhas emoções. Que seja o Espírito Santo do Senhor governando sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ações, sobre as minhas reações. E aí você ativa essa parte espiritual. Logo de manhã. Acordou de manhã, vai lá, pega o seu café, tem o seu momento você e Deus. A primeira parte do seu dia consagrar isso, chamar a presença, já é completamente diferente, gente. Eu não sou nada, não sou ninguém, eu não sou uma pessoa boa se eu não chamar a presença dele, se não for ele conduzindo. Eu não sou, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa grossa. Tudo aquilo que tem de ruim surge se eu não buscar essa presença diária, se não for ele me ajudando. E nós temos essa ajuda. Então, essa parte, né, de semear para a carne ou semear para o espírito parte de uma decisão. Você decide se você quer semear as coisas para a carne ou semear coisas para o espírito. Mas essa decisão, ela parte da primeira parte do seu dia, de você consagrar o seu dia a Deus. Porque nós sozinhos a gente não consegue olhar para as coisas espirituais se a gente não estiver conectado à fonte. Eu não consigo ter essa maturidade espiritual, essa visão espiritual, se eu não estiver conectada nele. Então, como que eu vou semear coisas espirituais se eu não tenho conexão com Deus? Se o Espírito Santo não vem ali me dar uma instrução, uma direção, se ele não vem me constranger de um comportamento que está errado, de uma forma errada que eu falei, de uma atitude errada que eu tive. Não tem como. Nós sozinhos nada podemos fazer. Mas enquanto eu estiver conectada à fonte, que é Deus, e essa conexão é algo intencional que eu faço,
enquanto eu estiver conectada a Ele, Ele vai me instruir, Ele vai me direcionar, Ele vai me dar as sementes certas para eu semear no Espírito, através de uma decisão, de um comportamento, de uma fala, de uma resposta, de um silêncio que eu vou ter que fazer. Às vezes é um silêncio que você tem que fazer, às vezes é um autocontrole que você precisa ter. É uma atitude positiva diante de uma circunstância totalmente adversa. Você decide, eu vou ter uma atitude positiva, mas conduzida pelo Espírito. Porque quem conduz isso é o Espírito Santo. Então eu buscar essa conexão diariamente, porque só Deus pode me ajudar a semear as sementes certas, as sementes do Espírito, para que eu colha a vida eterna. E a vida eterna, ela começa aqui. A vida eterna não é um lugar que eu vou para depois que eu morrer, não, é aqui. Essa vida em abundância, a vida eterna, viver bem. Eu estava escutando agora de manhã uma pregação da Joyce que fala sobre atitude, né? Ter uma atitude positiva, ter uma atitude boa diante dos problemas. A gente sempre vai ter duas opções. Eu posso focar no problema, focar na dificuldade, reclamar, achar que o mundo está contra mim, ou eu posso ter uma atitude positiva. Só que eu só consigo ter essa atitude positiva, ver as coisas com os olhos espirituais, se eu estiver conectada a Deus. Porque eu falo por mim, se eu não estiver conectada a Ele, aconteceu um problema, o medo já vem, a insegurança, eu já acho que nada vai dar certo, eu já começo a reclamar, eu já começo a fechar a cara, já ficar, sabe? Agora, se eu começo o meu dia conectando a Deus, buscando essa presença, ativando esse poder que já está em mim de forma intencional. Por quê? Porque eu preciso disso. Eu preciso disso porque Deus vai me conduzir, Deus vai me ajudar, Deus vai me guiar a ter uma atitude positiva. Ontem eu estava falando com meu marido assim, ó, eu já, na minha mente, já está muito claro, Romanos 8, 28, eu falo isso aqui direto. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu... Tudo coopera. Eu não entendo, eu não tenho que entender. Eu só sei que se eu estiver obedecendo a Deus, confiando em tudo o que acontece, que eu não entendo, está cooperando para o meu bem. Então eu não tenho medo das coisas mais. Eu não tenho medo do que vai acontecer. Porque eu sei que está cooperando para algo bom para mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu queria que fosse diferente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais são os que amam a Deus? Os que obedecem. Eu posso falar para vocês, gente, vale muito a pena obedecer a Deus. É muito bom obedecer a Deus. Se alguém te ensinou por causa de religiosidade, que obedecer é você ter uma vida presa, uma vida fechada, onde você não pode fazer um monte de coisa, te ensinaram errado. Obedecer é leve, obedecer é bom, porque você vê o favor de Deus na sua vida. E aqui tem um exemplo de uma pessoa que obedeceu a Deus, que perseverou e que não sabia, né, como que essas coisas iam acontecer, que foi o caso de Noé. Noé, durante muitos anos, ele construiu a arca sem qualquer sinal de chuva. Pensa você estar construindo algo sem nunca ter visto uma chuva na sua vida. E ele continuou obedecendo mesmo sem evidências. E aí eu estava conversando aqui com meu marido, o Manuel, antes de começar a live, e ele falou algo que é interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma das coisas que ele percebeu, falando aqui de Noé, é que Noé se manteve ocupado. Fazer uma arca é algo que tinha muito serviço, muita ocupação. Então, ele se manteve ali tão ocupado com a construção dessa arca
que não tinha espaço, né, para trazer dúvida, para trazer, será que vai chover mesmo? Será que eu não estou fazendo isso aqui tudo à toa? Manter a mente em movimento, o corpo e a mente. Deus chama aqueles que estão em movimento, aqueles que fazem. E dentro desse período que eu estou fazendo, eu vou vendo a manifestação de Deus, eu vou tendo experiências com Deus. Eu falei isso ontem, né? Que vai reforçando essa minha perseverança. Então, às vezes a gente vê lá a arca, né? Pensa, nossa, eu vou começar a construir essa arca. Mas até essa arca tá pronta, às vezes você olha lá, aquilo tá tão grande, tá tão distante. Mas se você faz todos os dias, você bate um prego, você pega uma madeira, todos os dias, fazendo um pouquinho. E nesse pouquinho que você vai fazendo todos os dias, você já vai vendo a manifestação de Deus. E nessa manifestação, nesse relacionamento, nessas experiências, você vai perseverando, você vai crescendo na fé. E quando você perceber, você já construiu uma arca e você nem sabe como que você construiu isso. Porque foi no dia a dia. Foi na sua ação diária, naquela sementinha colocada todos os dias, que você tem aquela grande colheita. Então, às vezes a gente olha para os nossos sonhos, nossos objetivos, para aquilo que a gente quer alcançar como algo muito grandioso. Só que a gente esquece que o processo é diário, a movimentação é diária. E nessa movimentação diária, Deus vai se revelando. A gente vai tendo experiências com Deus. Eu fico imaginando, né? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Noé construindo essa arca desse tamanho. Ele precisava de achar madeira. E às vezes ele assim procurando madeira, aí a gente vai imaginando, né? Ele encontrava uma madeira boa, assim, falava, nossa Deus, olha que madeira boa aqui. Foi Deus que colocou eu ir por esse caminho para encontrar essa madeira. É exatamente essa madeira que a gente estava precisando. Obrigado, Deus. Experiência. Ai, tá precisando de mais gente para trabalhar nessa arca, pessoas. E ali ver a movimentação de Deus, a mão de Deus ajudando, capacitando para fazer uma arca desse tamanho. E aí quando a arca está construída, você já teve tanta experiência com Deus, porque você se manteve em movimento, você manteve a sua mente ocupada, você manteve sua mente ocupada com as coisas do reino. E essas experiências te fazem perseverar. E às vezes são coisas boas e às vezes são coisas más, porque você construiu uma arca de todo tamanho também, tem muito desafio. Tinha madeira que não encaixava ali, tinha problema, com toda certeza. Ia dar uma martelada na madeira, a madeira rachava. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se você desperta a sua parte espiritual, você vê a manifestação de Deus em tudo. Nas coisas boas, na madeira boa, na madeira que não deu certo, tudo coopera para o seu bem, para o seu crescimento. E você permanece, você continua e você persevera. Amém, gente? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos, se não pararmos. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem não tem que ser um esforço, tem que ser algo que é da minha natureza. Eu escolho, é uma escolha, né? Quando eu escolho me conectar a Deus, a consequência dessa escolha é eu ser uma pessoa boa, é eu fazer o bem. E às vezes a nossa carnalidade, ela não quer, a gente quer buscar os nossos próprios interesses. A gente não quer servir, a gente não quer ajudar o outro, mas a gente tem que ser diligente nisso. Mas eu só consigo ser diligente nisso, como eu disse, se você estiver conectado a Ele. Porque quando a gente está conectado a Ele, a gente fica mais empático com as pessoas, a gente tem mais compaixão das pessoas. A gente para de olhar para a gente, para o nosso ego, e começa a olhar para as pessoas, a servir, a ver coisas que antes eu não via.
a entender mais, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas difíceis de lidar. E aí a gente começa a entender que essa pessoa, ela não é uma pessoa difícil. Ela só ainda não encontrou a manifestação de Deus através de outra pessoa. E talvez eu e você sejamos essa pessoa que vai mostrar amor para ela. Porque talvez ela já foi muito ferida por pessoas, por religião, e ela só precisa de ver que existe pessoas boas, pessoas que não se cansam de fazer o bem, pessoas que vivem verdadeiramente o evangelho, que são pessoas realmente bondosas. E ao ver o amor de Deus através da sua vida, ela vai conhecer verdadeiramente o amor de Deus. E ela vai deixar de ser essa pessoa difícil, porque ela não é difícil, ela só está ferida. Por trás de toda pessoa que a gente considera uma pessoa difícil, existe alguém muito ferido. Porque assim como Deus usa as pessoas para curar, para consolar, para levar amor, paz, compaixão, o inimigo também usa pessoas para ferir outras pessoas. Então, às vezes essa pessoa que é muito difícil, ela só está ferida. Ela só precisa ver Deus através de você. E isso é no dia a dia, gente. Não é num ato extraordinário de você fazer alguma coisa. É no dia a dia. E começa na sua casa. Quer saber se uma pessoa é boa de verdade? Não é a forma como ela trata o garçom, como ela trata o recepcionista. É como ela trata as pessoas da casa dela. Porque na nossa casa, as pessoas da nossa casa, elas acessam as nossas emoções. Elas têm intimidade com a gente. Então começa fazendo o bem, não se canse de fazer o bem para aqueles de dentro da sua casa, que é o primeiro ministério. E que esse bem que começa dentro da sua casa, que ele se espalhe para fora. E aí, concluindo aqui, né, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos da família de Deus, aos filhos de Deus. Então, existem prioridades, tá? Primeiro eu. Por que eu primeiro? Porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer o bem para ninguém. Então, primeiro eu tenho que estar muito bem. Eu começo estando muito bem, me conectando a Deus, respeitando os limites, me colocando como prioridade. Isso não é vaidade, isso não é orgulho. É você saber que você precisa amar a si mesmo. E eu só consigo amar a mim mesmo se eu estiver conectada a Deus. Então, primeiro eu, depois os da minha casa, os da família da fé, como prioridade, e todo o resto. Amém, gente? E com isso, né, trazendo aqui para a nossa semana de perseverança, quem abandona a semente, quem não persevera, quem não continua, dia após dia, nunca verá a colheita. Se Noé tivesse desistido, ele nunca teria visto a arca. Não teria salvado a sua família. Então, a perseverança, ela tem que continuar. Você tem que continuar perseverando, você tem que continuar fazendo e se mantenha fazendo, tá? O fazer, o nosso valor não está naquilo que a gente faz. Mas eu, como imagem e semelhança de Deus, eu faço. Por quê? Porque isso é da minha essência. A essência divina é criar, é fazer. Deus nos dá ânimo, Deus nos dá saúde. Então a gente tem que deixar de preguiça, deixar de procrastinar e começar a fazer o que precisa ser feito. E nessa movimentação Deus se revela no dia a dia. Não precisa ser nada grandioso, porque o grandioso ele é uma construção de pequenos tijolinhos que você coloca todos os dias e você vê a manifestação de Deus e você consegue construir algo grande. Então permaneça, continue, persevere, que você vai ser testado, vai ser provado e nessa provação vai provar a sua fé e isso vai fazer você permanecer, vai fazer você ficar mais forte.
Amém, gente? Amém, gente. Estou assistindo aqui de Rondônia. A Elza tá lá em Rondônia. O processo é diário, exatamente. Lenilce, tudo começa dentro de casa. Amém. Deus é bom demais, né, gente? Deus é bom demais. Eu amo ver a manifestação de Deus nas coisas do dia a dia, sabe, gente? De você desenvolver esse olhar. De olhar assim, gente, ó, para uma xícara de café e sentir o cheiro do café e agradecer. Falar, nossa, Deus, esse café passou em tantas mãos até chegar na minha mão. Obrigado por esse café quentinho. Obrigado pela noite de sono. Obrigado pela minha saúde. É tão bom estar com saúde, é tão bom você não estar sentindo nenhuma dor. É tão bom agradecer. Crie esse hábito, sabe, de agradecer todos os dias. Agradecer por coisas que para você podem ser já, isso já é normal, já tenho isso. Não. Tem pessoas que acordam, tem pessoas que perdem tudo do dia para a noite. Você tá aí, Deus... Outro dia eu falei uma coisa que assim, ó, às vezes as pessoas, né, não falam, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma reserva de emergência. Gente, melhor do que você não ter uma reserva de emergência é você não ter uma emergência. Às vezes a pessoa reclama da vida financeira e fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma segurança, eu não tenho uma reserva de emergência. Mas talvez você não tenha uma reserva de emergência, mas Deus está cuidando de você que você não tem nenhuma emergência. A sua reserva de emergência tem que ser Deus. Quantas vezes a gente é livrado de coisas diariamente? Quantas vezes a gente é livrado de coisas que a gente nem entende? Às vezes a gente acha que bênção é só dinheiro na conta. Não. Bênção é você não acordar com uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma cólica de rins, não ter que gastar um dinheiro que você não tem. É Deus cuidando de você. É Deus cuidando de você. Quantas pessoas dormem bem, no outro dia acorda com um caroço no corpo e dali, sabe? Bênção, somos abençoados, somos cuidados. Peraí, deixa eu olhar para aquilo que é bom. Aí o que a gente faz? A gente vai para a rede social e começa a se comparar. Começa a se comparar com aquela pessoa que está viajando, com aquela pessoa que trocou de carro, com aquela pessoa... E aí você fala, nossa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho essa condição, eu não tenho esse conhecimento que essa pessoa tem, eu não tenho esse diploma, eu tô ficando para trás. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é se comparar. Nunca se compare. A única comparação justa é com quem você era e de onde Deus já te tirou. Amém? Deus seja louvado. Gente, tem gente nova chegando por aqui? Coloca aí nos comentários se tem alguém novo ou nova aqui. Quero te dar as boas-vindas, quero te recepcionar aqui. Janete, a Tânia tá aí, essas aqui já estão aqui comigo todo dia. Bom dia, Inês Rodrigues. Bom dia. Inês Rodrigues é a primeira vez, Ná é a primeira vez também. Sejam muito bem-vindos. Oi, Pedro. Pedro já estava aqui. É o Pedro que estava aqui ontem. Ontem ou anteontem, não sei. Minhas férias estão chegando. Ei, coisa boa. Olha, quem está chegando aí a primeira vez, todos os dias a gente termina a nossa live aqui lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12, tá? Que diz o que lá em João 1, 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que isso significa? Significa que se você reconhece que Jesus veio ao mundo
para pagar o preço de te religar a Deus, de nos reconectar a Deus. Porque nós tínhamos sido separados de Deus por causa da desobediência do homem, da queda do homem. Ali houve separação. Porque Deus disse, se você comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Mas eles não morreram fisicamente. Então, de que morte Deus estava falando? Da morte espiritual, da separação de Deus. Quando nós somos separados de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. E Jesus veio pagar o preço para que nós tivéssemos acesso de novo a Deus, para que nós fôssemos religados a Deus. Você entende isso? Você aceita isso? Você reconhece isso? Você crê nisso? Você crê que Jesus veio ao mundo para ser o sacrifício perfeito, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados e religados a Deus? Se você crê nisso, você ganha o poder de ser chamado filho, filha de Deus. E é muito bom estar nesse lugar. E é um lugar de proteção, de acolhimento, de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Um lugar onde você encontra paz, onde toda ansiedade vai embora, todo medo, toda preocupação. É um lugar onde você vive de verdade, onde tem vida. Não existe vida longe da presença de Deus. E vida é viver bem, é estar bem. Não quer dizer que você não vai ter problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu a morte. Foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. E Jesus vai voltar. Se você crê nisso, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo. Uma oração de entrega, sabe? Onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você quer fazer essa oração aqui junto comigo, coloque eu quero aí nos comentários. Se você quer declarar isso, se você está disposto a entregar a sua vida a Jesus, a reconhecer o sacrifício que foi feito por você, por amor a você naquela cruz. Amém? Olha, Batata quer fazer aí a oração. Pedro Alves, vamos juntos. Aleluia, Deus seja louvado pela vida de vocês. Quem já fez, gente, quiser repetir a oração, fiquem à vontade, tá? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, respira fundo e entenda que você está fazendo essa oração como uma confissão de fé, uma renúncia, arrependimento. Eu me arrependo, Deus, de viver uma vida longe da tua presença. Eu não quero isso. Eu não quero mais viver uma vida de pecados. Não quer dizer que eu não vou pecar mais, mas que eu não vou ter o pecado como um estilo de vida. Amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu
seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Sejam bem-vindos à família de Deus. Pedro, Batata, sejam bem-vindos. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém. Vamos orar para a gente finalizar? Agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que reconheceu Jesus aqui através dessa live como seu único e suficiente Salvador. Guia-os no caminho da fé, do fortalecimento, Deus. Faça sua transformação de mente, tire toda crença do passado, de dor, de rejeição, de abandono, de injustiça, Pai. Cura toda ferida emocional, todas as pessoas que foram usadas pelo mal, Pai, para ferir, para trazer dor, para fazê-las desacreditarem, se afastarem do Senhor, Pai. Eu declaro cura, restauração, mudança de mentalidade. Eu oro, Deus, pela vida de cada um que aqui está, Pai, todos os dias comigo, as suas famílias. Eu oro, Deus, para que o Senhor se revele a cada um deles, Pai. Seja na dificuldade, seja nas bênçãos, que elas vejam nitidamente a sua manifestação em tudo, Pai. Eu oro declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Eu oro, Deus, declarando que nós vamos nos movimentar, nós vamos permanecer, perseverar, Deus. Não vamos parar, não vamos desistir, porque nós queremos, Deus, ir até o fim, receber a nossa colheita para que o seu nome seja glorificado através das bênçãos que receberemos, Pai. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Quem vai estar aqui amanhã já sabe. Faça como a Janete, faça como a Tânia. Coloca aquele eu bem animado aí nos comentários. Quem chegou aí depois, quiser assistir a live completa, vai no canal do YouTube, tá? YouTube, as lives ficam salvas lá no canal. Só você colocar Lucimar Alves Mentora, ou Lucimar Mentora, acho que é. Mas o link tá aqui na bio, tá? O link do canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. Futuramente, tá? Nossas lives vão ser lá. Então já se inscreve, porque a gente vai migrar futuramente para lá, ok? Beijo grande para vocês. E quem tá aqui quiser participar da imersão de desbloqueio emocional, próximo domingo, dia 28, teremos 3 horas de imersão de autoconhecimento e desbloqueio emocional. Ali vocês vão entender a raiz das feridas, as crenças, como que a sua mente foi moldada de forma errada, até contrária à palavra de Deus. Ali você vai entender tudo sobre isso, tá? O link tá na bio se você quiser se inscrever na imersão. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, gente. Amanhã estaremos aqui de volta.